Nesta edição do programa Fala, Meu Povo, referente à necessidade do povo falar, enquanto núcleo de toda uma sociedade formado pela classe trabalhadora, refletimos aqui neste nosso programa sobre uma verdade, sobre um fato contundente que não é fruto da nossa imaginação e nem mesmo da nossa indignação, mas é resultante de pesquisa que tem a minha suspeita de que este levantamento seja deficitário e que o problema é muito mais grave, já serve como uma referência. Trata-se aqui de um relatório fruto de todo um levantamento chamado Global Wealth Report 2023, apresentado recentemente pelo Banco USB suíço. E este relatório apresenta o escândalo da injustiça econômica e social com referência à desigualdade. Ele trata desta situação agressiva da desigualdade em vários países do mundo. Mas aqui eu quero me limitar ao Brasil. E com referência ao Brasil, a campanha Tributar os Super Ricos diz que a maioria do povo brasileiro precisa de coragem para exigir justiça fiscal e fazer a minoria privilegiada que concentra quase metade das riquezas do país pagar impostos. E os números são gritantes, porque surgem de uma pesquisa e não da imaginação de alguém que se rebela contra isso. Sobre a concentração de renda, a pesquisa diz que o Brasil conta com 1% dos mais ricos, concentrando 48,4 das riquezas do país. Isto é, 1% concentra quase a metade da riqueza do país em suas mãos. 48% está nas mãos de apenas 1% da população. E para se entender isso, eu peço que vocês, logo após o nosso programa, logo após esta reflexão chocante, principalmente pelo que eu ainda direi, clique aqui embaixo nos detalhes e vá direto ao site Cartas Proféticas, onde se encontra todo um trabalho da redação da Rede Brasil Atual sobre este problema. Deve-se a esta concentração de renda a dois fatores principais. Um deles,
a estrutura capitalista que mantém estes ricos de 1% apenas da sociedade brasileira na manipulação da riqueza que deveria servir aos outros 48,4% da população. Essa estrutura capitalista que ganhou nas últimas décadas o nome de neoliberalismo foi denunciada pelo presidente Lula nesta Assembleia de 2023 desde a tribuna das conferências da ONU em Nova York. E lá o presidente Lula diz que o neoliberalismo é o grande responsável pela concentração de riquezas, concentração de renda, concentração de poderes, descrevendo que isso tudo sempre redunda em investimento armamentista, em gastos com as guerras superiores a quaisquer recursos investidos em desenvolvimento dos países. Disse ele que o neoliberalismo não deu certo, faliu em todos os países, levou os países à falência e sobre os seus escombros surgem aventureiros fascistas de extrema direita para trazer mais tragédias para os povos. Esses aventureiros e o fascismo, digo eu, historicamente sempre são os recursos lançados por lançados pelas mãos desse 1% para proteger nas suas egoístas mãos, seus pulsos, a qualquer custo, as riquezas que eles temem se distribuir pela população com fome. Então a estrutura favorece aos 1% e inibe, trava os outros 48,4% da população que não consegue reagir. Esses 1% compram, como diz a matéria, parlamentares para que votem leis de proteção dos seus interesses. E quem denuncia isto é o Prêmio Nobel da Economia. Ao ponto de também comprar advogados dos mais especialistas nestes assuntos tributários para defender os seus interesses e, com isso, manipular os tribunais. Esta é a grande vergonha trágica da concentração de renda, que a moral funciona ao contrário da moral. A ética funciona ao contrário da ética, em favor da manutenção desses interesses. E a outra causa, também denunciada pelo presidente Lula, e de certa forma aparece aqui nesta pesquisa, é a questão da resignação. Os de cima se acham abençoados, os 1% se acham predestinados a serem ricos. E os 48,4% acham que é normal, que é coisa da natureza ou é predestinação divina que eles sejam pobres. E esta pobreza vai desde a fome com insegurança alimentar até a miséria sem quaisquer condições
minimamente dignas para populações inteiras. Esta resignação que embota as pessoas da luta política, da militância política, da mobilização popular, da unidade do povo, corrompe a própria consciência popular, no sentido de que ela deixe para lá e, à espera das esmolas, à espera de soluções fáceis, não luta para destruir, desbancar o sistema que faz com que esta subversão social ocorra no país, com tanta gente passando fome e miséria, enquanto outros se bastam em cima das riquezas. Esta pobreza e esta miséria, essa pobreza, repercute na formação das pessoas, tanto das crianças até aos universitários. Das crianças se vê o fenômeno da decadência do ensino público, como do ensino privado, que virou mera catação de moedas e função comercial, com baixa qualidade formativa humana. Nas escolas públicas vê-se a contradição de professores e professoras que precisam se dedicar com pesadas cargas horárias, com baixos salários, e para compensar o que ganham, o mal que ganham, precisam trabalhar desmesuradamente, em certos casos até 60 horas semanais, sem condições de se qualificar, sem condições de ler, sem condições de estudar, com a superficialidade de sempre, e pior, cuidando dos filhos e das filhas dos outros, veem as suas famílias abandonadas, e não é raro encontrar filhos e filhas de professores e professoras marginalizados, sem escola, sem educação, e entregues aos traficantes de drogas e destruídos pela própria droga. Tudo consequência desta concentração poderosa de renda. Ainda como decorrência disso, como disse o presidente Lula desde a tribuna da ONU, a insegurança alimentar predestina as pessoas a serem miseráveis desde o útero materno. Desde lá, já se sabe que se pertence a uma determinada classe social, se for dos 1%, essas crianças terão todas as alimentações e seguranças de que precisam. As outras não terão nada do que precisam e precisarão roubar com a vida curta de 15, 18, 20 anos apenas. Do ponto de vista dos investimentos públicos, vê-se, por exemplo, a polícia mal paga, a polícia se corrompendo, a polícia fazendo alianças e acordos com o tráfico de drogas para sobreviver com as suas famílias. Com essa situação de concentração de renda, vê-se inclusive baixos investimentos nas Forças Armadas, com as altas patentes do país, pensando o tempo inteiro em golpe para fazer negócios com os interesses imperialistas e assim aumentarem as suas contas. Vê-se também como consequência desse problema a baixa infraestrutura, com um país com o menor serviço de água e de esgoto nas residências da maioria da população pobre da sociedade. Vê-se também o sistema único de saúde, o sistema público de saúde dilapidado, destruído
mal atendido, médicos mal pagos, funcionários mal pagos, com baixa qualidade de atendimento. Quer dizer, a fome gera doença, a doença gera desatendimento, o desatendimento agrava a saúde e o agravamento da saúde apressa a morte das pessoas. Esta é a situação grave do problema da concentração de renda, que não é nenhuma predestinação religiosa, não é nenhuma predestinação divina, mas pura injustiça tributária, fiscal, econômica e social que fazem para ser assim funcionar, assim com tanta impiedade e falta de compaixão. Esta situação de injustiça fiscal repercute inclusive no Congresso Nacional, quando o governo Lula enviou para a Câmara um PL para fazer uma reforma e até publicou uma decisão governamental para aumentar, para cobrar impostos dos super ricos, para incentivá-los, para incitá-los, forçá-los a participar da construção de uma sociedade minimamente justa ou menos e brutalmente injusta como é. Para concluir, eu diria que esta situação, em continuando assim, é exatamente o campo minado e armado para golpes em cima de golpes. Porque esses 1%, como sempre fizeram desde a escravatura até agora, com o capitalismo, o neoliberalismo, tudo farão para proteger os seus interesses, sem se interessar minimamente, sequer por caridade, muito menos por justiça econômica, por respeito a quem trabalha e a quem passa fome e passa miséria. Estas sempre fará de tudo para golpear a favor dos seus interesses. Em continuando assim, as populações cada vez mais miseráveis, pobres, tendem a se deteriorar as suas relações, os seus valores de vida, os seus valores morais. E como se vê em outros países, já se vê no Brasil também, a juventude desesperançada se afasta da participação cidadã, da participação política, da militância, para aderir àquilo que é mais fácil, à tecnologia alienante, aos grupos organizados de torcida de futebol, aos grupos organizados do tráfico de drogas. Cada vez mais desesperançada, mais se aproxima da desgraça, da tragédia, do futuro do próprio país. O que fazer? É a última questão. O que fazer? Como sugere esta campanha por justiça fiscal, sugere que o povo se encoraje. Porém, o povo não se encoraja de forma espontânea, simplesmente porque acorda consciente e indignada, e se encorajará. E o povo precisa ser organizado. E como eu disse ontem no chimarrão.com, é preciso que os partidos organizem, que os sindicatos organizem os trabalhadores, que as centrais sindicais abracem esta causa, para que, se evite mais golpes, se evite que esse programa de governo do presidente Lula fracasse, se evite que esta luta por justiça fiscal se derrote. É preciso que se pressione com poderosa força o Congresso Nacional, que já gritou contra a taxação
dos super ricos, como a mídia também tradicional já se manifestou contra, fez críticas irônicas e daninhas contra a taxação dos super ricos. Então é preciso que o povo esboce a sua força, mas é preciso que aqueles que militam com o povo, pelo povo, para o povo, aqui, junto à classe trabalhadora, que são os sindicatos, são as centrais sindicais, são os partidos de esquerda, abracem essa luta, para que pressione o Congresso Nacional a tomar atitude e cumprir o seu dever de fazer a reforma no sentido de que os super ricos paguem o que devem à nação, desde a escravatura, mas que paguem e devem à nação, devem à sociedade, devem aos pobres, devem aos seus trabalhadores, a quem exploram pesadamente, e assim façam um mínimo de justiça fiscal, justiça econômica, justiça social. Quer dizer, ninguém resolverá isso espontaneamente. É preciso que se organize. O presidente Lula disse, numa linguagem tática, desde a tribuna da Assembleia da ONU, da Organização das Nações Unidas, que os governantes precisam, que ele acredita que os governantes e os chefes de Estado tomarão atitudes. Sim, mas para os governantes tomarem atitude, a atitude de pressionar, de reformar, de reorientar a justiça fiscal, é preciso que o povo pressione, porque sozinhos eles não terão forças de tomar esta atitude. E o Congresso Nacional, principalmente se levarmos em conta o tipo de Congresso que nós temos no Brasil, jamais aceitará, sem pressão, fazer esta correção da justiça fiscal. Então temos muito trabalho a fazer para que o nosso povo fale, mas fale organizadamente, fale programaticamente, fale pautadamente, fale com o objetivo de transformar, de mudar isso. Porque se não falar e não falar organizadamente, nós continuaremos sob os efeitos catastróficos da injustiça. Não é a natureza que nos ameaça, mas é a desigualdade. Não é a natureza com as suas mudanças e com seus esforços para se refazer diante de tanta agressão que nos agride, mas a desigualdade ameaça a nós e ameaça também a natureza. É preciso que nos coloquemos unidos de pé nesta luta. Abraços proféticos e revolucionários.